Bom dia, tudo bom com vocês? E agora, nós já vimos como resolver equações do segundo grau por fórmula de Bhaskara, por métodos rápidos quando não tem o B e o C, some produto, enfim, já vimos a respeito do discriminante que é o delta, se ele é positivo, se ele é negativo, se ele é nulo. A gente já passou por tudo isso, então agora nós vamos entrar numa parte que eu acho muito gostosa da matéria, que nós vamos envolver então probleminhas práticos, tá? Para resolver com a equação do segundo grau. Eu acho isso super legal, mas nem todo mundo gosta. Então essa aula não teve vídeo explicativo, tá? Mas eu pedi para que vocês tentassem fazer o exercício. Quem tentou fazer, beleza, tá? Quem não tentou já veio direto para a resolução, não tem problema. Veja a resolução, depois fecha o vídeo, pega o seu livro e tenta resolver, ver o que acontece, tá bom? Então, ó, lá na página 84, quem quiser tentar agora, falar, eu vou tentar, vai. Lá na página 84 do seu livro didático, tá bom? Você vai abrir, na página 84, o exercício 2, certo? Então, vamos lá, ó. Olha só, é um probleminha. Olha o que ele fala. A largura de um terreno retangular é 1 metro maior que o seu comprimento. Determine as dimensões do terreno sabendo que a sua área é de 156 metros quadrados. Aí depois vocês ficam falando que o problema é a matemática, tá? Não, o problema é esse português aqui que você vai ter que interpretar tudo isso daqui. A culpa é da Graub, gente. Sempre falei que a culpa era da Graub. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que perceber, ele vai te dar uma informação. Qual é o formato do terreno, tá? Então, olha só, a largura de um terreno retangular. Hoje eu vou dar aula com o livro na mão, porque eu vou ficar lendo bastante. O terreno é retangular. Se ele é retangular, ele tem formato de um retângulo. Tudo bem, tranquilo? Tá? Aí ele vem dando uma informaçãozinha que vocês já tiveram. Quem estudou no nosso colégio, você tem uma matéria que fala sobre isso, que é você saber interpretar uma frase que está sendo dita com uma expressão ali no meio de X, tá? Por exemplo, o número somado ao seu terço dá 5, por exemplo, tá? O dobro de um número mais 4 é igual a 8. Tô falando expressões que vocês talvez lembrem, acho que foi no 7º ano que vocês tiveram que passar por isso. É mais ou menos isso. Aí olha o que ele fala. Então, primeira coisa, gente, um exercício desse tipo. Desenha um retângulo. Desenha o retângulo. Que aí você vai ter noção do que está acontecendo, tá bom? Aí ele vem e fala assim, ó. A largura de um terreno retangular é 1 metro maior que o seu comprimento. Ô, professor, quem que é a largura? Quem está deitado? Quem está em pé? Quem que é o comprimento? Quem que é a largura? Tanto faz, tá? Tem gente que vai brigar comigo falando, não, a largura ela é na vertical e o comprimento é na horizontal. Tanto faz, contanto que você não se perca no exercício, tanto faz. Por quê? Porque o retângulo tombado, né? A maioria das pessoas fala assim, comprimento é a parte deitada, que é a horizontal, e largura é a vertical, que é em pé. Para com essa briga, porque se eu pegar esse mesmo retângulo, com esses mesmos valores de lados, e levantar ele, o comprimento então se torna a largura e a largura se torna o comprimento. Então, não existe essa briga, tá? Pode esquecer isso daí. Quem que você vai chamar de largura e quem que você vai chamar de comprimento? Então, ó, eu vou chamar de largura, quem tá deitado aqui, ó, quem tá na horizontal. Então, eu vou falar que esse cara aqui é largura, tá? E eu vou falar que esse cara aqui, ó, é o comprimento. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas assim fica mais fácil, tá bom? Agora, depois que nós já passamos por essas duas informações, que é um retângulo e que tanto faz quem é largura e comprimento, vamos tentar colocar algumas informações aí no problema. A largura de um terreno retangular é 1 metro maior que seu comprimento. Se eu falo pra você assim, ó, a idade a minha irmã tem 1 ano a menos do que eu. Qual a idade da minha irmã? Ó, eu vou repetir. A minha irmã tem 1 ano a menos do que eu. Qual é a idade da minha irmã? Aí o que você vai falar? Primeiro, eu preciso saber a sua idade. Qual é a sua idade, professora? Aí eu falo, olha, eu tenho 34. Ah, então a sua irmã tem 33.
Ainda não, ela vai fazer, mas tudo bem. Aí o que acontece, ó? Ele falou assim que a largura é 1 metro maior que o comprimento. E daí, se eu não sei quem é o comprimento? Se você não conhece um valor na matemática, você vai chamar ele de x. Ah, então o comprimento a gente vai chamar de x. Quem que é o comprimento? Ó, é a parte que está na vertical. Se o comprimento eu chamei de x, ele disse que a largura é 1 metro maior. Então esse valor aqui, vamos supor que x seria 10. Quanto que vai valer então a largura? 11, porque é 10 mais 1. Se esse valor aqui for 20, quanto vai valer a largura? 21, porque é 20 mais 1. Se esse valor aqui vale x, quanto que é a largura? X mais 1. Então, o comprimento é x, a largura é x mais 1, porque ele falou que é 1 metro maior que o comprimento, tá? Então, ó, a largura é 1 metro maior que o comprimento. A largura é x mais 1 e o comprimento é x, tá? Agora a gente dá uma informação, e sempre vai te dar uma informação que não é desnecessária, ela é fundamental para resolver o exercício. Olha o que ele fala, ó. Determine as dimensões do terreno sabendo que a sua área é de 156 metros quadrados. Ele falou que a área é de 156 metros quadrados e você conhece a área do retângulo, desculpa. Gente, qual que é a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Tá. Então agora você vai utilizar a formulinha da área do retângulo para continuar o seu exercício. Antes que eu continue dessa parte, que eu quero soltar esse livro, ele falou uma coisa. Ele falou assim, ó. Determine as dimensões do terreno. Então, o que ele quer descobrir? O que são dimensões, gente? Por favor, decorem isso, tá? Estou caçando um espaço na lousa para escrever. Dimensões de qualquer figura da geometria são os lados. Então, nesse caso aqui que eu estou falando de um retângulo, as dimensões são quem? O comprimento e a largura, tá? Então, é isso que ele quer que você descobre. Então, ó, dimensões. Por que eu tô falando isso? Porque vocês vão prestar Enem, tá? Ó, largura e comprimento, tá? Então anota isso aí no seu caderno. Vocês vão prestar Enem. E o Enem, ele não vai falar assim, determine o comprimento e a largura. No Enem aparece dimensões de várias maneiras diferentes. Então você tem que saber o que é a palavra dimensões, tá bom? Então vamos lá, olha só. Ele falou que a área do retângulo vale quanto? 156 metros quadrados. Então vamos utilizar a fórmula da área do retângulo para descobrir as dimensões, que são o quê? A largura, que é x mais 1, e o comprimento, que é x. Por quê, professor? Porque para você descobrir a largura e o comprimento, você tem que descobrir primeiro o valor de x. Descobrindo o valor de x, você consegue achar as dimensões, tá? Então vamos lá, ó. Área do retângulo, base vezes altura. Tudo bem. Gente, no caso aqui, quem é a minha base? Então eu vou chamar de base o meu x mais 1, ok? E a minha altura? Eu vou chamar a minha altura de x. E se eu quisesse inverter os dois? Tanto faz, vai dar certo, beleza? Então vamos lá. A área de um retângulo é a base vezes a altura. Quem é a minha base? X mais 1. Como ele é formado por dois termos, o x e o 1, eu vou colocar entre parênteses. Então, entre parênteses, ó, x mais 1 vezes a altura. O que é a minha altura? É x. Tá bom. Só que ele me falou o valor da área. Então, esse A de área eu vou tirar, eu vou substituir. A área vale quanto? 156. Então, a área vale 156 metros quadrados. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, 1x. Tá aqui. E agora, eu estou quase pronta para resolver uma equação do segundo grau. O 156 que está positivo, ele vem negativo. Então, fica 0, porque eu tirei o 156 daqui, não ficou ninguém. É igual a x ao quadrado, mais x, menos 156. A partir daqui, eu vou resolver por Bhaskara, tá? É muito isso que vai acontecer a partir do ano que vem. Você resolve, vê que chegou uma equação do segundo grau e utiliza a Bhaskara para sair do exercício com as respostas certinhas, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou achar o A, o B e o C. O A vale 1. Então tá aqui, o A vale 1. E o B vale 1. E o C, menos 156. Não se desespere, vai dar certo por causa de 156. Vamos fazer o delta. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é 1, então fica 1 ao quadrado.
menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 156, tá? Então, o ao quadrado é 1, aqui vamos fazer regra de sinal, ó. Menos com mais dá menos, menos com menos, mais. 4 vezes 1 vezes 156, 624. Somando esses dois, 625. Oba! Quem decorou, né, os quadrados perfeitos sabe qual que é a raiz de 625, né? Quem não decorou, se está em casa, na sua calculadora, tem para tirar a raiz quadrada, aquele símbolozinho da raiz, tá lá na sua calculadora, tá? Então vamos para o Bhaskara agora. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar x é igual a menos da fórmula, o b que é 1, mais ou menos raiz de delta, que é de 625, sobre 2 vezes 1. Tá? Então vamos ver como fica aqui. Ó. X é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 625 é 25 sobre 2. Gente, aqui eu vou fazer as contas direto, tá bom? Então, primeira conta é o x1, eu vou utilizar o mais. Menos 1 mais 25, eu devo 1, eu pago 25, eu fico com 24 positivo. Aí fica 24 dividido por 2, que dá quanto? 12, tá? E o x2 é menos 1 menos 25. Eu devo 1, eu devo 25, eu devo 26. Dividido por 2 vai dar o quê? Menos 13. Ô, professor, eu cheguei em duas respostas. Qual é a resposta do x? Aqui você vai parar e você vai analisar. Cada um desses exercícios de probleminhas, você vai parar e vai analisar. Gente, eu tô falando de geometria, eu tô falando de um terreno, eu tô falando de dimensões de um terreno. Existe terreno negativo? Dimensões de um terreno negativo, você pode falar assim, ó, minha mãe comprou um terreno que o comprimento é menos 13 metros. Lógico que não. Então, esse menos 13 vai ser descartado, porque na geometria não existe o sinal negativo para lados. Não tem como você ter um lado negativo, tá? Então,